A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Peguem a palavra do Senhor, abram por favor em João capítulo 19, versículo de número 14 em diante. João 19, versículo de número 14. Assim que você encontrar, fique de pé, em reverência ao Senhor e à sua palavra. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, os 7 lugares que Jesus derramou o seu sangue. Hoje é o 5º lugar. E hoje nós vamos falar, pessoal, da via dolorosa. Amém? Hoje nós vamos falar da via dolorosa. Quantos encontraram João 19, versículo 14? Diga amém. Está escrito assim: E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão o César. Então entregou-lhe para que fosse sacrificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota, ou Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Jesus havia sido açoitado no pretório. Pilatos havia tentado uma última vez poupar Jesus da pena que os principais sacerdotes queriam, principalmente quando ele recebeu o aviso de sua esposa dizendo: não entre na causa desse justo. E após ter declarado Jesus inocente inúmeras vezes, ele dá uma última opção, tentando de alguma forma libertar Jesus. Eis aqui Barrabás e Jesus, o rei dos judeus. Eles começaram a gritar: não, não diga que ele é o nosso rei é César. E aí eles pediram para que Pilatos libertasse o salteador, ladrão Barrabás. E Pilatos perguntou: e com Jesus o que é que eu faço? E eles disseram: crucifiquem-o, crucifiquem-o. Então Pilatos resolveu lavar as mãos, como todos nós sabemos, dizendo que lavava as suas mãos do sangue daquele homem inocente, e entregou Jesus para ser crucificado. Imediatamente lhe puseram a cruz sobre os seus ombros, e ele vai sair do pretório, aonde havia sido açoitado e entregue para a crucificação, até o Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Esse percurso é de cerca de 600 metros, percurso que ficou conhecido como Via Dolorosa, que significa caminho de dores, ou Via Crucis, que significa caminho da cruz. Durante esse percurso, vai surgir um personagem, um homem chamado Simão Cirineu, que vai ser obrigado a carregar a cruz juntamente com Jesus. E a entrada deste homem não foi em vão. Tudo tem um propósito, e você vai entender por quê. Quantos aqui creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Eu vou ler o versículo 17, e você que crê, você vai ler comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá? Digam: e levando ele, vocês estão a cada dia mais fervorosos, né?
mas dá para ficar melhor, só um pouquinho. Vamos lá. E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Você crê nessa palavra? Então você que crê, desocupe as suas mãos, olhe para o céu e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e a sua palavra. Para melhorar os aplausos, abra a sua boca, dilate seus lábios e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória a Deus. Diga glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo, igreja, vai aplaudindo, vai por tua conta agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja te aplaude, te exalta, te glorifica. E sobre o teu povo aqui na sede de Porto Alegre, e sobre cada um que nos ouve através do programa de rádio, que nos assiste pela internet, derrama da tua graça, do teu poder e da tua unção. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada, que eu diminua e que o Senhor cresça. Usa a minha vida, toma os meus lábios, não deixa nada atrapalhar a pregação, e envia a tua palavra com poder, autoridade, com unção, com ensinamento e salvação, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor, podeis se assentar, podeis tomar o vosso assento. Muito bem. Durante o trajeto da Via Dolorosa, caminho de dores, da Via Crucis, caminho da cruz, Jesus carregou uma cruz de 70 quilos. Anote essa informação, por favor. 70 quilos. Porém, é importante salientar que há grupos de teólogos, pesquisadores, historiadores que afirmam que o condenado à crucificação poderia carregar não a cruz inteira, mas a haste da cruz. A cruz inteira pesava cerca de 70 quilos. E a sua haste cerca de 30 quilos. Ainda que fosse 30 quilos, de igual modo seria uma situação até certo ponto difícil, porque Jesus estava totalmente dilacerado. Ele havia sido açoitado do jardim, passando pelo sinédrio, na primeira ida ao pretório, na fortaleza Antônia, diante de Herodes Antipas, voltando para o pretório, Jesus havia sido esbofeteado, espancado, e no pretório propriamente falando, ele foi açoitado. Jesus levou inúmeras chicotadas aonde teve o seu corpo totalmente ferido, totalmente dilacerado. Ele estava sofrendo uma pressão física por conta do espancamento, as chicotadas, as bofetadas, os espinhos que perfuravam a sua cabeça e o seu crânio, uma pressão psicológica, porque estava sendo acusado a todo instante de algo que ele realmente não fez, e ele foi declarado inocente inúmeras vezes. Ele foi ridicularizado, riram da cara dele, zombaram da cara dele, humilharam, ou seja, uma pressão psicológica. E desde o jardim ele está sofrendo uma pressão espiritual. Tanto que lá no jardim ele chegou a soar gotas de sangue e a dizer: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. E ele está carregando espiritualmente falando a maldição que estava sobre o povo, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro, e sobre ele está
o peso do pecado de toda a humanidade. Independente se a cruz era completa com 70 quilos ou só a haste com 30, seria algo muito duro, algo muito difícil de suportar, sendo que ele teria que caminhar cerca de 600 metros. Hoje parece rápido, hoje parece pequeno, mas na condição que Jesus estava, 600 metros se transformava em quilômetros de distância. Então, Jesus está caminhando e devido a todo esse desgaste que eu acabo de mencionar para você, ele acaba caindo no meio do percurso. Ele não suporta, ele não consegue suportar, está pesado. Não só a cruz, mas tudo aquilo que ele estava carregando naquele momento, ele cai. E com ele estavam soldados a mando de Pilatos, que apesar de ter entregado ele aos judeus para crucificá-lo, quem iria executar tal crucificação seriam os seus soldados. E eu acredito que eles tentaram obrigar Jesus a se levantar. Quem sabe Jesus levantou uma e seguiu o percurso. Quem sabe uma outra vez e seguiu o percurso. Mas chegou um momento que Jesus não tinha mais como. Ele não tinha mais força, ele não aguentava mais. Então eles perceberam que Jesus não iria conseguir. Foi quando no meio da multidão que vinha no sentido contrário, eles avistaram um homem de pele escura, chamado Simão. E eles vão obrigar este homem chamado Simão a carregar juntamente com Jesus a cruz. Entenda, não é carregar sozinho a cruz, é carregar juntamente com Jesus a cruz. Eu gostaria que você abrisse em Lucas 23. Olha o que vai dizer aqui o versículo de número 26. Lucas 23, vai dizer assim a palavra. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que levasse após Jesus. Amém, igreja? Este Simão não estava ali à toa. Ele não foi ver aquele espetáculo que estava acontecendo. Ele não estava ali por acaso. O que Simão fazia naquele caminho? Simão estava indo participar da preparação da Páscoa. Porque naquele dia, o cordeiro pascal seria sacrificado e acontecia um determinado ritual desde a época do deserto, em menção, em memória do sacrifício da Páscoa que foi feito no deserto, que as pessoas vinham de todos os lugares para participar. Ele está indo para a esplanada do templo para participar do sacrifício pascal. Quem está entendendo, diga amém. Ele está todo vestido de linho, uma roupa branca, e ele está indo para a esplanada do templo participar do sacrifício pascal, da preparação da Páscoa. Ele não está ali de curioso para ver o que está acontecendo. Guarda essa informação, por favor. De repente, um soldado romano grita: ei, você! Você aí mesmo! Vem aqui e ajude esse homem agora a levar essa cruz.
A Bíblia, ela não deixa claro se ele esboçou alguma reação, de dar uma negativa, de dizer que não iria, de retrucar a ordem dada pelos soldados de Roma, mas eu acredito particularmente que ele, a princípio, pode ter se negado. Por quê? Porque ele estava indo para a esplanada do templo e o objetivo dele era participar do sacrifício pascal. Ele não poderia parar no meio do caminho, ele não poderia perder tempo, se assim podemos dizer. Mas o texto aqui em Mateus agora, 27, porque Mateus também fala, vai dizer que não foi um pedido dos soldados de Roma, não foi um pedido. Os soldados o obrigaram. Veja, Mateus 27, versículo de número 32. Mateus 27, versículo de número 32. Quem achou, diga amém. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Constranger é o mesmo que obrigar. Amém, igreja? Ainda que ele tenha dito, não, eu não posso, eu estou indo para o sacrifício pascal, da preparação da Páscoa, eu estou indo para a esplanada do templo, esse é o meu objetivo, eu não estou aqui como curioso, eu não tenho nada a ver com este homem, nem sei quem é esse homem. Sabe por que muito provavelmente Simão não sabia nem quem era Jesus? Porque Cirene, o lugar onde ele nasceu, era uma localidade que estava ao norte da África, hoje é a atual Líbia. E para você ter ideia, ficava a 1.300 quilômetros de Jerusalém. Bem longe, 1.300 quilômetros é uma distância considerável. Quem concorda comigo, diga amém. Talvez esse homem nunca houvesse ou tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você deve estar pensando, pastor, mas como assim? Hoje acontece uma coisa aqui, todo mundo ali sabe, do outro lado do mundo sabe. Disseste bem, hoje, todo mundo sabe em questão de segundos. Naquela época, as notícias se espalhavam, mas demoravam a chegar em determinados locais. Havia cartas, havia mensageiros, uma informação demorava muitas vezes até meses para chegar de um lugar para o outro. Imagina o que estava acontecendo em Jerusalém, quanto tempo durava até chegar em Cirene, 1.300 quilômetros de distância. E por ficar na África, os cireneus eram negros, homens e mulheres de pele escura. Pastor, por que o senhor está retratando, por que o senhor está deixando claro isso? Você vai entender por quê. Amém, pessoal? Então ele foi obrigado. Então ele foi lá, se pôs debaixo da cruz, ou da haste da cruz, ele se abraça com Jesus e junto com Jesus, ele sai percorrendo aquele caminho em direção ao Gólgota. Por que esse homem entra aqui na história? Por que esse homem ele tem grande relevância pelo fato dele ter carregado a cruz? Primeiro, diferente do Barrabás, que era ladrão, salteador, amotinador, este homem aqui era um homem de bem. Era um pai de família, um homem trabalhador. Se você vê o relato de Marcos, no capítulo de número 15, olha o que vai dizer aqui, ó, Marcos capítulo 15, versículo de número 21. Marcos 15, 21 diz a palavra. Está escrito: e constrangeram, veja que Marcos também diz que ele foi obrigado a carregar. E constrangeram um certo Simão Cireneu,
pai de Alexandre e de Rufo, veja que ele era pai, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse o quê? A cruz. Esse homem era pai de família, este homem era trabalhador, este homem era um homem de bem, diferentemente do ladrão, salteador, amotinador Barrabás. E sabe o que é mais fantástico nisso tudo? É que aquela cruz não era de Jesus, e muito menos de Simão. Aquela cruz era de Barrabás. Barrabás era quem teria que ser crucificado, e não Jesus. E aquela cruz, quem deveria estar carregando aquela cruz, não era Jesus, não era Simão Cirineu, mas propriamente Barrabás. E sabe o que a gente aprende aqui? Sabe o fato do Simão Cirineu carregar a cruz aqui nos ensina? Que até aqueles mais fiéis, mais tementes, mais obedientes, até aqueles de bem, também devem estar debaixo da cruz, também devem carregar a cruz. E um detalhe: quando o povo escolheu Jesus ao lugar de Barrabás, Barrabás foi poupado da morte, sim ou não? Mas Simão também foi poupado da morte. Nós também fomos poupados da morte. Ou seja, por mais que muitos não concordem, o sacrifício de Jesus foi por Simão, o pai de família, trabalhador, homem de bem, e também foi por Barrabás, o ladrão salteador. Porque o sacrifício de Jesus foi por toda a humanidade, porque Deus entregou o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até a pior pessoa que você possa conhecer, até um abusador, até um estuprador, até um homicida, até uma pessoa que mente, que rouba, que engana, que trai, que se prostitui, que fornica, que faz tudo de errado, ou seja, que representa Barrabás, até aquele que é como Simão, que é cristão do berço, que tem uma vida reta desde sempre, que peca porque todos são pecadores, mas porque procura levar de igual modo uma vida santa, uma vida em santidade, ou até nós, que um dia éramos como Barrabás, simbolicamente falando, é fato, e hoje procuramos ser como Simão, homens e mulheres de bens, que procuramos viver em santidade, em obediência. Para muitos é difícil entender isso. Para muitos isso foge à compreensão, mas esses deveriam pagar pelos seus erros. E é fato, tudo que se faz, se paga. Quem planta, colhe, mas ainda assim a salvação é para todos. Quem entende isso, diga amém. Se você ler o que diz aqui a palavra em Romanos capítulo 3, você vai entender melhor isso. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Olha o que diz a palavra. E isso serve para todos, porque diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de quem? De Deus. Pastor, mas eu não engano, eu não roubo, eu não minto, eu não vivo na prostituição, eu mudei e eu me converti, ou eu sou cristão do berço. Mas todos pecaram, sem exceção. E o versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, igreja? A morte do Senhor foi para os de bem, como Simão, mas também por aqueles que viviam no pecado, como Barrabás. Entenda, se hoje você busca ser Simão, antes éramos Barrabás.
E nós, como cristãos, devemos ter o mesmo amor por todos. Se o Senhor diz na sua palavra que não quer que o ímpio pereça, nós também não devemos querer que o ímpio pereça. Nós não podemos dizer que temos satisfação em que uma pessoa vá para o inferno. Tem cristão que abre a boca para dizer que tem satisfação em saber que tal pessoa está caminhando para o inferno. Não, não faça isso. Isso não é da vontade de Deus, isso não é de Deus, isso não é ser cristão. Jesus carregou a cruz, ele morreu no Calvário, tanto pelo homem de bem como o homem que fazia coisas erradas. E nós, como cristãos, temos que querer que todos sejam alcançados. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Ele morreu por você, mas ele morreu por todos. E todo aquele que nele vier crer, escute isso, todo aquele que nele passar a crer não perecerá, mas terá a vida eterna para todos sempre. Diga glória a Deus, oh glória, diga aleluia, Senhor. Amém, igreja? Segundo, Simão era o quê? Africano. E sabe o que a gente aprende aqui? Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos, no capítulo 10, diz assim a Escritura no versículo 34. Palavras do apóstolo Pedro. Ó. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Você sabe que muita gente abre a boca para dizer que o continente africano é condenado ao inferno, porque muitas mazelas do mundo têm origem lá. É fato que o continente africano é um dos continentes que menos há pessoas que professam a fé em Cristo. Na África há dezenas e centenas, e por que não dizer, milhares de crenças e de falsos deuses. Mas o que é que falta para a África é chegar alguém para pregar. Procure depois no YouTube e veja a cruzada evangelística feita pelo pastor João Ribe Palharim em Gana. E veja quantas almas o pastor Palharim ganhou para Jesus com uma só pregação, com um só apelo. Quando o pastor Palharim levantou a mão e perguntou, e a intérprete falou na língua local: quem aqui quer confessar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? O povo não levantou a mão, o povo saiu correndo de onde estava, e foram centenas, milhares de pessoas em um só dia entregando a vida a Jesus. Põe lá no YouTube, pastor João Ribe Palharim, cruzada evangelística em Gana, e veja quantas pessoas se converteram. A palavra tem que ser pregada, meu povo. E tem lugar desse mundo ainda que não ouviu falar a palavra Jesus, o nome Jesus. Entenda bem isso. E não é porque a África é do jeito que nós vamos ter preconceito. Simão também era africano, Cirineu, e aqui a gente vê também que nós não podemos fazer acepção de pessoas, do rico ao pobre, do preto ao branco, ao pardo, ao amarelo, de quem tem estudo ou de quem não tem. A salvação é para todos. Amém, minha gente? Mateus capítulo de número 8, olha o que diz a palavra. Sabe por quê que Simão está ali sendo um africano? Porque Jesus não morreu só pelos judeus. Jesus morreu por toda a humanidade. E olha o que vai acontecer lá no reino dos céus, ó. Olha o que vai acontecer. Olha de onde virão todos os salvos. Veja, Mateus 8, versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente. Amém, igreja?
e do ocidente, de todas as partes, inclusive nós. Ou seja, Jesus não morreu só por aquele povo. Jesus morreu pelos africanos. Jesus morreu por aqueles que vivem hoje na Oceania, na Ásia, na África, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Europa, quem sabe até na Antártida, quem está compreendendo? E todos os salvos de todos os lugares, assentação, versículo 11, parte B, a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O sacrifício do Senhor foi para todos. Diga glória a Deus. Amém, igreja. Diga glória a Deus. Exalte o nome do Senhor. E por último, Marcos capítulo de número 8. Por que Simão entrou na história? Marcos 8, versículo 34. Olha o que diz. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e o quê? E siga-me. Amém, pessoal? Por que Simão carregou a cruz? Porque para ser cristão, temos que carregar é um requisito obrigatório. Não dá para ser cristão e não ter uma cruz para carregar. Ah, pastor, a minha cruz é um fulano da minha família que me dá trabalho. Não. Eu sei que as pessoas entendem isso. A pessoa está passando com um problema com alguém, às vezes tem um casamento problemático, às vezes tem um filho problemático, um irmão problemático. Ah, a minha cruz é o meu irmão. O meu irmão é a cruz que eu carrego, pastor. Não, teu irmão não é cruz coisa nenhuma. Ah, pastor, esse meu filho, ele me dá problema desde moço, essa minha filha dá problema desde a infância. Ah, pastor, essa menina, esse rapaz é a cruz que eu carrego. Não. Problema não é cruz. Cruz não é problema. Quem compreende isso? Carregar a cruz é lutar primeiro contra o diabo, que todos os dias e de todas as formas tenta nos afastar de Deus. Carregar a cruz é lutar contra o pecado, que todos os dias bate à nossa porta, está à nossa volta, e para ser sincero, muitas vezes está aqui, ó, e aqui. E enquanto não nos livrarmos, iremos continuar caindo nos mesmos pecados. Isso é carregar a cruz. É lutar contra o diabo diariamente, diretamente. É lutar contra o pecado todos os dias e não cair no pecado. Carregar a cruz é sofrer o ódio e o escárnio do mundo. Isso é carregar a cruz. É ser cristão e as pessoas quererem nos ridicularizar. É ser cristão e pessoas da família nos perseguir. É ser servo de Deus e os amigos nos abandonarem. É ser servo de Deus e o pessoal da empresa rir da nossa cara. Isso é carregar a cruz e ainda assim nos mantermos firmes, sem deixar a fé esmorecer, continuar ali, ó. Eu continuo com a cruz. O diabo tenta me desviar, mas eu me mantenho firme. O pecado quer me fazer cair, mas eu me mantenho firme. O mundo tenta me parar, mas eu me mantenho firme, porque eu tenho que carregar essa cruz. E enquanto aqui estiver, eu a carregarei e continuarei seguindo firme ao meu Jesus. Diga glória a Deus. Continue carregando essa cruz, siga firme até o alvo que é a salvação. Oh glória! Diga glória a Deus. Foi por isso que Simão entrou. Primeiro, porque Jesus morre pelos justos como Simão e pelos injustos como Barrabás. Segundo,
Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele morreu pelo judeu, mas ele morreu pelo africano, ele morreu pelo brasileiro, ele morreu por todos, diga glória a Deus. E terceiro, que para ser cristão tem que carregar a cruz. Amém? Então Simão está abraçado com Jesus rumo ao Gólgota. E sabe aquela roupinha branca de linho que ele havia preparado para ir para o sacrifício pascal na esplanada do templo? Estava toda suja, entre aspas, estava toda ensanguentada do sangue de Jesus. E Simão está preocupado, porque já já o sacerdote vai sacrificar o cordeiro. Mas eu estou sendo obrigado a carregar a cruz com esse homem, que eu nem sei quem é. E se não der tempo? E se quando eu chegar lá na esplanada do templo, o sacrifício já tiver acabado, e agora? Eu vim de tão longe, eu viajei 1.300 quilômetros para participar da preparação da Páscoa, do sacrifício pascal, e agora eu sou obrigado a carregar a cruz junto com esse homem. Não vai dar tempo, eu vou perder o sacrifício. Sabe o que foi que ele foi fazer ali? O que acontecia? O sacerdote degolava o animal, o cordeiro, assim como Deus mandou fazer na saída do Egito. E todo o sangue do cordeiro, está pegando a visão? Sim ou não? Todo o sangue do cordeiro era aspergido sobre o altar. É a preparação da Páscoa. Amém, pessoal? Vai pegando a visão. Após o sangue ser derramado, diante de uma multidão de homens, chefe de família, o pai. E Marcos disse que Simão era pai de Alexandre e de Rufo, o chefe do clã, o chefe da família, o chefe da casa, o pai da família. Era uma multidão de homens ao redor do altar. Vai pegando a visão. Por que esses homens iam? Porque dentro daquele ritual, o sacerdote pegava um hisopo, uma espécie de esponja, e ele passava sobre o sangue que havia sido derramado no altar. E aquele hisopo, aquela esponja, ficava totalmente encharcada do sangue do cordeiro pascal, do sangue que havia sido derramado. E todos aqueles homens atentos, esperando uma ação que o sacerdote vai ter agora, todos vestidos de branco e de linho. E para quem não sabe, o linho tem um grande poder de absorção. Quando o hisopo estava totalmente encharcado com o sangue do cordeiro, o sacerdote começava a aspergir na multidão. E ele fazia isso 7 vezes, porque a multidão, ela cercava o altar ficava cercado. E ele aspergia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, até dar um giro no altar. E esses homens com a sua roupa branca de linho faziam assim, ó. E sabe qual era o objetivo deles? Que respingasse, ainda que fosse uma só gota do sangue de quem? Do sangue do cordeiro. Eles estavam ali para receber uma sequer gota do sangue do cordeiro pascal. Amém? Porque eles criam que se uma só gota manchasse a roupa branca de linho,
todo o ano, até a próxima Páscoa, seria um ano próspero, seria um ano abençoado, seria um ano de paz, de refrigério, um ano feliz. O Simão Cirineu viajou da África, de Cirene até Jerusalém, Israel, 1.300 quilômetros, por uma só gota de sangue. Quem está entendendo? E agora ele está abraçado com quem? Ele está abraçado com Jesus, ele está preocupado. Vou perder o sacrifício, não vai dar tempo. Essa hora o sacerdote já imolou o cordeiro, nessa hora o sangue do cordeiro já foi derramado sobre o altar, nessa hora o sangue já foi aspergido, quem sabe o povo até já se dissipou. Eu viajei tantos quilômetros com um objetivo e perdi a preparação da Páscoa. O que eu vou dizer quando eu chegar em casa? Os meus filhos, a minha família, todos estão na expectativa. Quando eu chegar lá, Pai, vão procurar em mim se eu conseguir sequer uma só gota de sangue, porque eram milhares, era uma multidão de homens com esse objetivo. E ele está lá abraçado com Jesus. Então ele quer saber: quem é esse homem? Por que me obrigaram a carregá-lo? Muita gente ali estava acusando Jesus. Sim ou não? Ele perverteu toda a nação. Ele é um blasfemo, ele tem que morrer mesmo, ele tem que ser crucificado. Mas outros estavam ali também para defender Jesus. Outros estavam ali também ao lado de Jesus. E Simão quer saber quem é esse homem, o que foi que esse homem fez para passar por tudo isso. Uns acusavam e outros diziam: ele é inocente, ele só fez bem por este povo. Ele curou cegos, ele libertou pessoas endemoniadas, aleijados andaram, com este homem liberou a palavra, mudos falaram, surdos ouviram, e até mortos ressuscitaram. E antes dele, João, o maior profeta nascido de mulher, um dia disse que este que no qual você está abraçado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, sim, o Cordeiro de Deus. Este homem é o Cordeiro de Deus? É. Ele foi em busca de uma gota, mas abraçado com o cordeiro, ele estava com toda a sua roupa ensanguentada. Se ele queria só uma gota, agora ele estava com a sua roupa encharcada do sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo, que cura, que liberta, que salva, que prospera, que transforma. O sangue derramado na via dolorosa, que encharcou a veste de linho de Simão, o sangue que foi derramado para nos comprar e para nos salvar. Oh glória! Diga glória a Deus, diga obrigado Jesus. Entendeu, pessoal? Ele foi em busca de uma gota de sangue, e agora ele saiu como? Encharcado do sangue. Eu imagino quando ele chegou em casa. Todo ano era a mesma coisa. Eles esperavam isso. Será que o pai conseguiu? Será que o pai conseguiu uma gotinha só do cordeiro? É tão difícil, é tanta gente. Tem que chegar cedo, tem que ficar perto do altar. Quem fica longe nunca consegue. Será que o pai conseguiu? De repente chega Simão em casa. E os filhos veem Simão, não apenas com uma ou duas gotas, mas com a roupa toda ensanguentada. E eles perguntam: pai, o que foi que aconteceu? Sentem aqui, meus filhos, que eu vou lhes contar acerca de um homem que eu acabo de conhecer, chamado Jesus, o Filho de Deus. Quem recebe essa palavra? Fiquem de pé, por favor, e que o sangue do Cordeiro esteja sobre a roupa de cada um de vós. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Oh glória!
Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.